Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 6º episódio da 4ª temporada de Star Trek Discovery, que chama Stormy Weathers, né? Stormy Weathers é algo como o tempo fechado, né? Quando tá se preparando para uma grande tempestade, né? Então a gente começa a ver aquelas nuvens se avolumando assim no céu, né? O céu começa a ficar com aquelas nuvens bem escuras, carregadas, né? Isso é Stormy Weathers, né? Então é algo como tempo fechado, e o tempo fechou, né? Esse é a ideia desse título, né? E esse é o episódio do Jonathan Frakes, né? O nosso eterno Riker, né? O William Riker lá da nova geração, né? Esse é o episódio que ele dirige. E como sempre, nota-se que é a direção dele, né? Ele é sempre um diretor muito competente aí, né? Muito capaz dentro das habilidades dele de direção e uma pessoa que entende bastante de Star Trek, do andamento, né? De jornada, como que a dinâmica dos personagens funciona, como que o ritmo, né, das cenas deve se desencadear uma em cima da outra, né, conforme a história do episódio vai se desenrolando. E isso é muito bem-vindo, porque é um episódio. Aliás, a grande maioria dos episódios dele sente como um episódio de Star Trek, né? Sente como aqueles grandes episódios clássicos, né? Onde temos um grande problema, vamos juntar toda a tripulação para resolver esse problema. E isso é muito bem-vindo. Esse episódio é um episódio de Discovery que agrada bastante. Dito isso, não é um episódio sem problemas, muito pelo contrário, os problemas inerentes de Discovery, aqueles problemas que estão imbuídos no DNA de Discovery desde o começo da série, existem e continuam. Enquanto Discovery está voltando, né, para esse formato de monstrinho da semana, né, para a gente pegar ali uma expressão que foi cunhada ali com o arquivo X, né, então tinha o monstrinho da semana e depois tinha os episódios de canon mesmo, né, o episódio de mitologia geral da série, né, então Discovery está voltando para esse formato aí de episódios fechados, com historinhas, né, de monstrinho da semana. Mas no caso de Discovery, quase que é o choro da semana, né? Toda semana tem um motivo para um grande choro, né? Uma grande sessão de terapia ali, quase que juntando todos os personagens da série, né? Esse episódio chegou no topo dessa grande sessão de terapia quando o próprio computador da nave, né, a Zora, precisa de uma sessão de terapia. Então, assim, esses problemas de estrutura mesmo continuam existindo, apesar dos esforços ali do Jonathan Frakes de tentar dar uma mascarada em cima disso. Mas as cenas de ação, né, são super interessantes, o ritmo do episódio é super interessante e existe um grande mistério, né? Vamos investigar essa anomalia, né? Vamos se enfiar no meio e nesse ponto o episódio conversa muito fortemente com alguns temas que existem em Jornada nas Estrelas desde a série clássica. Eles comentam a respeito da grande barreira, né? Essa barreira que existe, né, ao redor da nossa galáxia, né? E é um tema que existe basicamente desde o 2º episódio piloto de Star Trek, o episódio piloto que foi aceito, né, que é aonde nenhum homem jamais esteve. Nesse episódio eles cruzam essa barreira e o que faz com que o Gary Mitchell fique enlouquecido, né, e ganhe superpoderes, né? Então vem sempre em encontro com existe esse limite que nos separa nesse grande vazio entre a nossa galáxia e as próximas galáxias, né? Essa seria talvez a fronteira final. Esse tema de uma entidade que talvez venha de uma outra galáxia para cá também existe desde a série clássica, né? Por exemplo, com os Kelvians, quando eles vêm e transformam toda a parte da população, da tripulação ali da Enterprise em cubos, em formas geométricas. Outros detalhes interessantes que eu achei desse episódio é que existem duas
chamadas ali para o Scotty, né, o grande engenheiro, milagreiro ali da Frota Estelar, da Federação, né, justamente quando eles usam o sonar, né, para fazer aquele ping, né, para eles conseguirem se localizar naquele espaço onde eles não tinham informação nenhuma, né, me soa muito como o quarto filme, né, o De Volta para Casa, onde eles voltam no tempo justamente para encontrar as baleias Jubarte, né, um casal de baleias Jubarte para levar para o futuro, para conseguir falar com uma sonda espacial que vem aqui para conversar com as baleias, e como as baleias já tinham sido extintas, não existia mais como ser feita essa comunicação, né? Então existe uma referência ali ao Scotty, que consegue ali, através do alumínio transparente, criar um recipiente ali para transportar as baleias para o futuro, né? E outra cena que faz a referência direta ao Scotty é quando eles têm que colocar todos a tripulação, né, em animação no buffer, né, do teletransporte. Então eles meio que desmontam as pessoas, guardam a informação de como as pessoas são construídas, passam pela crise e só depois, lá na frente, rematerializam as pessoas de volta, né? Então isso faz com que tenha um chamado de novo para o Scotty lá em Nova Geração. Existe toda uma história ali do Book de encontrar uma imagem do pai dele, né? A gente não sabe o quanto isso é realmente o espírito do pai dele aparecendo para ele, ou é uma imagem residual ali da mente dele criando alucinações para ele. Isso não é muito explicado, mas é relativamente interessante. O ator que faz o Book é um ator muito legal, então ele é um ator muito capaz, então ele consegue vender bem a história dessa dúvida se é realmente um espírito ou se é uma imagem ali, se é uma alucinação dele. É muito interessante como isso é feito. A Zora em si tem ali uma sessão de terapia e tal, porque ela está ganhando consciência e está começando a ter emoções, e então ela precisa aprender a lidar com as emoções, porque parece que é um grande tema ali de Discovery, né? Como que as pessoas lidam com as próprias emoções. Então todo mundo está o tempo inteiro em sessões de terapia, né? E dessa vez é a vez da Zora, né? O computador da Discovery, né? Participar de uma sessão de terapia. Ela participa de uma sessão de terapia com o Tall, né? Desculpa, com o Grey Tall, né? Com o Grey, e ele faz ali uma sessão de terapia com ela, e depois, quando eles vão enfrentar realmente o problema para sair desse espaço onde eles não têm visão nenhuma, nenhum sensor da nave capta o que está acontecendo lá fora, né? Aí mais uma leitura, tipo, o mundo lá fora, eu não consigo entender o mundo lá fora, não consigo enxergar o mundo lá fora, então tudo que eu tenho é o que existe internamente dentro de mim, né? Para usar também uma expressão muito, muito comum hoje em dia, né, é que o universo lá fora, o espaço lá fora, né, o subespaço, como a Adira coloca, se tornou tóxico, né? Então existe sim essa visão de que o mundo lá fora é uma coisa, mas eu só consigo controlar o que eu tenho aqui dentro, que é justamente o que a Zora, né, o computador da nave, está tentando aprender, tentando lidar ali. E com isso ela tem uma segunda sessão de terapia com a Burnham, dessa vez ali apoiando a Zora, dizendo: você consegue fazer, a gente acredita em você, a gente precisa de você e tal, e toda aquela história que se estende por muito mais tempo do que deveria, né? Mas enfim, faz parte de Discovery esse tipo de coisa, e parece que agrada algum público, porque eles se mantêm batendo nessa mesma tecla, o que eu acho cansativo, mas enfim, está aí, dessa maneira que é colocado. O episódio, com a direção do Jonathan Frakes, é muito mais interessante, muito mais cadenciado corretamente, né, e menos arrastado. Uma cena interessante que eu achei é quando, logo no começo do episódio, eles chamam, né, pelos alto-falantes da nave, né, chamam todo mundo para ir pra ponte de comando e tal, né, e o Osekun, ela vai e fala: finalmente é uma missão, né, porque eles estavam lá na academia da nave e tal, finalmente uma coisa pra gente fazer, finalmente uma aventura, né.
e meio que essa frase retrata o que muitos de nós fãs estão achando da série, né? Ó, finalmente alguma coisa vai acontecer, né? Infelizmente, o que acontece desenvolve pouco a história, a grande história lá por trás que eles estão contando. Joga algumas migalhas, algumas sementes que vão provavelmente ali desenvolver alguma coisa em episódios futuros. Eu achei um episódio muito mais bem estruturado, ainda com problemas, mas faz parte de Discovery. Por hoje foi isso, então muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.